na terra para que eu pudesse te ver, e tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste da terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar. Aleluia, Jesus. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tua graça nos basta, Senhor. Glória a Deus. Ai, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que veja Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor,
diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença. O santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, então é o meu prazer. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Feche seus olhos nessa noite, amém? Deus amado, Deus querido, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por esse momento de louvor. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, Pai. Deus, nesse momento agora, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor venha abrir, Senhor, nossos corações, abrir, Senhor, nossa mente para a Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Pai, ela venha entrar, Senhor, nos nossos corações e ela venha criar, Senhor, uma semente que venha gerar resultado, Senhor. O Senhor usa, Senhor, o pregador dessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, continua, Senhor, manifesta a Tua presença nesse lugar. Que a Tua glória, Pai, venha ser manifesta. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, queridos. Amém? Eu convido a igreja a abrir no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. João 11, 35, amém? Para aqueles que já são mais velhos de caminhada e participaram de algumas gincanas aí, já sabem esse versículo até de cor. Amém? A palavra de Deus diz assim: Jesus chorou. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Deus, que o Senhor, ó Pai, venha falar conosco essa noite. Deus, que em nome de Jesus, que nós não venhamos, ó Pai, sair da mesma maneira que entramos, não. Mas que o Senhor, ó Pai, venha falar conosco, ó Pai, que nós estejamos cheios da Tua palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Irmãos, o Evangelho de João, ele é maravilhoso. Eu acho que ele é um livro fantástico. João, quando escreve esse livro, ele tem um objetivo, que é mostrar a divindade de Cristo. João, ele começa o seu livro já escrevendo, olha, no princípio era o verbo, e o verbo, no princípio ele estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele continua dizendo que ele fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. É bastante interessante nessa parte, o livro de João, ele continua escrevendo, que ali ele traz várias situações, que ele traz alguns milagres de Jesus. Jesus, ele faz alguns milagres ali, o mais interessante, o mais fantástico, é que João traz esses milagres, trazendo a evidência do que ele escreve, no versículo 1, 2 e 3 do primeiro capítulo. João, ele traz alguns milagres de Jesus, Jesus mudando elementos, Jesus multiplicando elementos, Jesus, ele quebrando as leis da física, química. Jesus, ele quebra uma das principais leis da física, a lei da gravidade, quando ele anda sobre as águas. Jesus, ele transforma a água em vinho. Jesus, ele multiplica alimentos.
Jesus, ele cura, ele tem poder sobre as células, demonstrando que Jesus, ele não está limitado ao nosso espaço-tempo. Jesus, ele não está limitado às leis dessa natureza que nós conhecemos, e Jesus não está limitado aos conhecimentos da ciência. Jesus vai além, e é isso que o apóstolo João quer trazer aqui. Jesus como divindade, Jesus como Deus. Mas, queridos, sabe qual que é o mais interessante aqui na palavra de Deus? No Evangelho de João? É que, embora Jesus, tendo todo o poder, todo poderoso, sendo Deus, João escreve no meio do seu livro que Jesus chorou. E sabe qual que é o mais interessante ainda? É por que Jesus chorou? Jesus chorou, queridos, porque ele tinha relacionamento com as pessoas. Embora ele seja o Todo-Poderoso, com controle sobre todas as coisas, ele fez tudo. Ele fez tudo e sem ele nada do que foi feito se fez. Embora tudo isso, ele tinha relacionamento. Jesus, ele se relacionava ali com a família de Lázaro, que é o contexto dessa passagem. Eu imagino Jesus chegando em Betânia, ali na casa de Lázaro, Maria e Marta, Jesus trazendo para o nosso contexto atuais, provavelmente tomando um café, comendo um pão de queijo, falando, e aí, Lázaro, como é que foi seu dia? E aí, Maria? Jesus, ele se relacionava com as pessoas. E isso é muito bonito porque quando nós trazemos para o nosso contexto atual, queridos, nós percebemos que conosco não pode ser diferente. E a palavra que nós temos hoje para a igreja é que, independentemente do nosso cargo, independentemente da nossa posição, seja na igreja ou na sociedade ou do seu ciclo social, nós temos que obedecer os mandamentos. E quando no Evangelho resume 600 e tantas leis lá de Deuteronômio, nós vemos que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E não com algum interesse, não, mas pelo que Deus é, pelo que Deus representa, pelo que Deus, ele faz no nosso dia a dia, cuidando da gente, da nossa família, com coisas que muitas vezes nós nem imaginamos. E também o Evangelho fala para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E o mais interessante disso tudo é que nós podemos perceber algo incrível em Jesus. Ele tinha um relacionamento intencional com as pessoas. Jesus, ele viveu toda a sua vida intencionalmente. Jesus, ele sabia a todo momento o que fazer, para quem fazer e o principal, o porquê ele estava fazendo. E tem que ser assim conosco, queridos. A palavra de Deus, ela é tremenda e ela é bem clara quando nós estamos aqui, mas que nós não somos daqui. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Um dia, todos nós sabemos que não vamos estar mais aqui. Nós estávamos comentando aqui na aula agora há pouco o quão doido está este mundo. Eu até comentei, ao princípio das dores, o pastor falou que o princípio já é mais que a metade. Então Jesus está voltando. E eu tenho perguntado para Deus a todo momento, Senhor, o que o Senhor quer de nós? E quando eu pergunto, Senhor, o que o Senhor quer de nós? Como igreja aqui nessa terra. E aí Deus me fala, olha, mantenha o propósito, permaneça no propósito. E sabe como que nós vamos saber se nós estamos no propósito ou não, queridos? Olha, primeiramente nós temos que olhar para a palavra de Deus. Segundo, olhe para o seu líder. Há alguns dias já eu venho acompanhando o bispo Gilberto, o pastor Jefferson, outros pastores que estão pregando sobre o propósito da Wesleyana que está passando neste momento. E quando nós vemos o que é a igreja dos sonhos, nós vamos ver que é uma igreja multigeracional, que conversa com todas as idades. Uma igreja que é formada em pequenos grupos, que resgata os dons do Espírito e que proclama a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, a palavra de hoje a meditação que eu trago para os irmãos olha, vamos viver uma vida intencional.
uma vida intencional debaixo do Evangelho. E o que é viver uma vida intencional? Viver uma vida intencional é viver uma vida sabendo, fazendo as coisas de propósito. Fazendo as coisas de propósito, só que debaixo do propósito. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vemos hoje, analisamos outras igrejas, e nós vemos que as pessoas vêm muitas vezes para a igreja para consumir algo. As pessoas estão virando consumidoras. E muitas vezes, quando não tem um som bacana, quando não tem uma estrutura bacana, muitas vezes essas pessoas vão procurar outras igrejas que têm. Mas só que nós temos que mudar isso, porque essa não é a visão. A visão de reino é outra. Quando nós analisamos, acredito que a maioria das igrejas que tem GECEL, quando nós analisamos o objetivo do GECEL, nós vemos que o GECEL, primeiramente, ele tem um objetivo de ter comunhão. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Jesus, ele tinha comunhão com as pessoas. Jesus, ele tinha relacionamento com as pessoas. Jesus, ele entrava na casa das pessoas, ele gostava disso, de conversar. E o segundo objetivo, que é evangelizar. O evangelho está centralizado em Cristo. Depois, discipular. E depois, o serviço cristão. Queridos, ao invés de nós prepararmos tudo para as pessoas consumirem a igreja, nós temos que discipular essas pessoas. E nós temos que viver de uma forma intencional, saber o que nós estamos fazendo de propósito, para que essas pessoas que vêm aqui na igreja, ou em qualquer outra igreja que você esteja, que essas pessoas venham sofrer uma verdadeira transformação. Porque o verdadeiro evangelho é isso, é transformação. Não existe evangelho sem transformação. Não existe evangelho sem mudança. Não existe evangelho sem arrependimento. Então, o objetivo do evangelho é esse, que nós venhamos não estar simplesmente num ciclo vicioso, e entrando dentro de uma religiosidade, não, mas que nós venhamos viver uma vida intencional debaixo do evangelho. Amém? Convido todos a ficarem de pé. Convido ao Luiz aqui para fazer essa oração. Eu peço ao Luiz que ore para que nós venhamos estar vivendo uma vida intencional debaixo do propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu desde já agradeço a oportunidade. Amém, pessoal? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Foi como ele disse, Deus, ele é além do nosso entendimento. Amém? Então vamos orar e pedir ao Senhor que esse além do nosso entendimento, ele venha se tornar realidade. Amém? Eu creio no além, eu creio nas coisas que eu não posso ver. Eu creio, amém? Soberano Deus, eterno Pai, nós agradecemos o Senhor, Pai, por tudo que foi ministrado nos nossos corações nessa noite. Agradecemos o Senhor por essa aula maravilhosa, por esse louvor maravilhoso, por essa palavra, Senhor, maravilhosa. Mesmo o Senhor sendo Deus, Pai, o Senhor se preocupou em relacionar conosco. Um dia o Senhor fez uma promessa para João e o Senhor a cumpriu, o Senhor, na ilha de Patmos. Ele se encontrou com o Senhor, ele pôde ver o Senhor, ele descreveu como o Senhor é. E eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor, Pai, possa estar presente na nossa vida e que os nossos olhos espirituais possam contemplar a sua face, Senhor. Que os nossos olhos espirituais, Senhor, possam contemplar, Senhor, aquilo que é além, Pai, de tudo que um dia nós vimos, porque nós cremos no Senhor, nós cremos na promessa do Senhor. E eu peço ao Senhor, Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela seja vida em nós, que a Tua palavra, ela seja uma realidade em nós, porque só assim, Pai, as pessoas vão acreditar que nós estamos aqui pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós agradecemos o Senhor e amém.